Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que a paz esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, que estou com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É a cada dia que Deus vem ao nosso encontro, nos falar, nos encontrar e nos restaurar por meio da sua palavra. Acompanhando a história de libertação do povo de Deus no Egito, uma terra prometida, nós vamos também acompanhando como Deus nos liberta, como Deus realiza a sua história conosco, comigo, com você, com cada um de nós. Então, abra a sua Bíblia aí no livro do Êxodo, capítulo 14. Mas não deixemos de invocar o Senhor nosso Deus. Não se trata de uma leitura qualquer, é uma leitura orante, onde vamos deixando que o próprio Deus fale ao nosso coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eis-nos aqui. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença. Abençoa-nos, Senhor. Ilumina-nos, Senhor. Guia-nos, Senhor. Dai-nos, Senhor, a luz do Teu Espírito, para que possamos compreender Tua palavra, para que possamos viver Tua palavra, para que possamos colocar em prática a Tua palavra, porque só o Senhor tens palavras de vida eterna. Fala, Senhor, ao nosso coração. Fala, Senhor, a nós, e não te cales, porque nós precisamos da Tua palavra para vivermos. Nos colocamos diante da Tua presença e te suplicamos que Tua palavra seja a palavra de vida, de cura, de libertação e de restauração na vida de cada um de nós. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No nosso estudo de hoje, do livro do Êxodo, capítulo 14, o povo começa a sair em marcha, aquela procissão formada para caminharem rumo à libertação prometida pelo Senhor. E o texto sagrado começa nos falando o seguinte: o Senhor falou a Moisés: ordena aos israelitas para que mudem de rumo e acampem diante de Piairote, entre Magdol, o mar, e diante de Baal-Séfon. Ali acampareis perto do mar. Por quê? Porque o faraó pensará a respeito dos israelitas. Eles andam perdidos pelo país, o deserto fecha-lhes a passagem. Vou endurecer o coração do faraó para que os persiga, mas eu me cobrirei de glória às custas do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Então, primeiro, é Deus que ordena a Moisés, e uma vez que ordena a Moisés, ordena aos israelitas, para que mudem de rumo, para que mudem a direção. Como é importante ter sintonia com o Senhor. Nós muitas vezes somos acostumados a fazer uma estrada reta. Nós somos muitas vezes acostumados a andar numa direção só. E muitas vezes é necessário mudar a rota, mudar a direção, para que estejamos livres dos perigos, das tragédias, para que a mão do Senhor esteja conosco. Quando estou dirigindo, por exemplo, numa longa viagem, ou mesmo onde estou vivendo agora, gosto sempre de estar sintonizado na rádio, ou alguém que nos informe como é que está a estrada, porque muitas vezes é preciso mudar a rota. Por quê? Porque às vezes eu pego uma rota que não vai ser a melhor rota, e não é a rota que vai me ajudar, mas ao mesmo tempo em que eu estou ligado nas informações, eu estou ligado no Espírito do Senhor. Não sei dirigir sem orar, sem conversar com Deus, sem pedir o Espírito dele para que me dê a direção, no meio daquele tumulto que é o trânsito da vida de cada um de nós, a gente dirigindo para lá, para cá, a gente parece que está mal assombrada, está com pressa, está agitada, está ansiosa, está nervosa. Você não pode perder a direção da vida. E é preciso estar atento ao Espírito, que muitas vezes nos leva a mudar a direção, seguir por outro caminho, porque Deus está ali conosco, nos guiando. A gente
Mais uma vez quero chamar a atenção quando o texto sagrado fala, porque o Senhor endureceu o coração do faraó. Quando o autor sagrado nos leva a compreender que Deus é aquele que sabe de tudo. Na verdade, Deus é aquele que sabe que o faraó está endurecendo o seu coração, que o faraó está arrependendo-se ou arrependido de ter deixado o povo sair, e daqui a pouco o faraó vai novamente atrás do povo. E Deus precisa, então, intervir para libertar o seu povo das mãos do faraó do Egito, o perseguidor do povo de Deus. E o que se segue é justamente isto. Os israelitas assim o fizeram. O rei do Egito foi informado que o povo tinha fugido. O faraó e os ministros mudaram então de atitude em relação ao povo e disseram: que fizemos? Deixamos Israel partir, privando-nos dos seus serviços. Faraó mandou preparar o seu carro. Veja só, Faraó mandou preparar o seu carro e levou consigo as suas tropas. Temos 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com respectivos escudeiros. E o Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas enquanto eles saíam livremente. Quando a gente não tem Deus no coração, ou a nossa conversão de atitudes, de decisões não é verdadeira, nós sempre estamos voltando atrás ou voltando para aquela antiga condição. O faraó tinha experimentado a necessidade de libertar o povo. Você veja que ele tinha já decidido e deixado o povo ser liberto, mas agora o coração do faraó está novamente arrependido e ele manda ir em perseguição ao povo de Deus. E os egípcios foram então com seus carros e com seus cavalos e cavaleiros e exércitos até alcançarem o acampamento perto do mar, na altura lá de Pairote, de fronte de Baal-Séfon. Enquanto o faraó se aproximava, os israelitas, levantando os olhos, viram os egípcios que vinham chegando pela retaguarda. E aqui eu queria chamar a atenção. Aterrorizados, os israelitas clamaram ao Senhor. Olha só. Aterrorizados, os israelitas clamaram ao Senhor. Estou até aqui marcando na minha Bíblia essa passagem muito importante. E disseram a Moisés: foi por não haver sepulturas no Egito que nos trouxestes para morrermos no deserto? Que vantagem haverá de ter nos tirados do Egito? Não te falávamos assim no Egito? Deixa-nos em paz, servir os egípcios. Era melhor servir como escravo aos egípcios que morrer no deserto. Aí Moisés, no versículo 13, olha que importante esse versículo. E Moisés respondeu: não temas, permanecei firmes e vereis a vitória que o Senhor hoje vos dará, pois os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós e vós ficareis tranquilos. Olha quantas ordens de Deus tem para nós a partir de todo o versículo 10 até o versículo 14. Tudo ele. Primeiro, o fato de ficarem aterrorizados, medrosos, na verdade atormentados, tensos e preocupados. É assim que acontece com o coração de cada um de nós quando nós vemos os combates da vida, quando vemos as aflições da vida, quando vemos as coisas negativas acontecerem. E aí a gente começa a espernear para tudo quanto é lado e colocar a culpa em Deus e no servo de Deus, e seja lá no que for. Então agora culpando até Moisés. Então agora jogando terror em cima de Moisés. Aquele povo ingrato representa todas as nossas ingratidões para com Deus e para com a ação de Deus. Representa a nossa incredulidade, a nossa falta de fé. Deus está conduzindo através de um processo. E quando aquele povo vê chegar o faraó com suas tropas, aquele povo se atemoriza, desespera e já se esqueceu. Olha como o povo esquece fácil. Já se esqueceu daquilo que fez o Senhor. E esse povo então começa a praguejar, a murmurar, a reclamar e a azedar. São as pragas que não saem do coração, que não estão libertos. É a praga do praguejar, do falar mal,
do reclamar, do murmurar e do azedar. A libertação só acontece quando nos livramos dessas pragas. E o Senhor disse a Moisés: por que clamas por mim pedindo socorro? Dizei aos israelitas: se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a tua vara, estende a mão sobre o mar, divide-o para que os israelitas passem seco pelo mar. E vamos lá para o versículo 26. E o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, e as águas voltarão contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou ao estado normal, enquanto os egípcios em fuga corriam ao encontro das águas. Assim, o Senhor lançou os egípcios ao meio do mar, e as águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó. Você veja que coisa, né? O que vamos fazer? Estamos na beira do mar e no deserto, e os inimigos estão vindo nos atacar. O negócio agora é ter medo, é reclamar, é murmurar e tudo mais. Mas não, o Senhor, nosso Deus, está ali guiando e conduzindo o seu povo. E é por isso que a palavra está agora dizendo justamente isto a nós. É com mão forte, é com braço estendido que o Senhor veio em socorro do seu povo, que o Senhor veio em socorro a Israel. É com mão forte, é com braço estendido que o Senhor também vem em nosso socorro. É preciso que a minha confiança esteja nele, mesmo em meio a situações mais desesperadoras, contrárias e contraditórias da vida. Nosso Deus é um Deus libertador e é nele que eu confio. Eu vou agora chamar o Padre Antônio Xavier para que nos ajude a enriquecermos agora o nosso estudo também com suas explicações sobre a Palavra de Deus. Este capítulo 14 do livro do Êxodo é, sem sombra de dúvidas, aquele que estabelece o ponto principal da fé de Israel. Porque a travessia do Mar Vermelho, ela se coloca como um evento quase que refundante ali da existência do povo de Israel. Porque uma vez que os egípcios seguiram realmente o povo de Israel e que terminam por ter o risco de eliminá-los totalmente, se não atravessassem o mar, não haveria terra prometida, não haveria promessa, não haveria revelação do Sinai, não haveria tábuas da lei, não haveria nada. É tão importante esse evento e tão significativo essa travessia desse mar que nós vamos encontrar inclusive na nossa própria liturgia cristã, ali na Semana Santa, a leitura obrigatória desse capítulo 14, onde Deus intervém então abrindo ali o mar para que o povo possa atravessar. É interessante que esse evento, a arqueologia em si, tem um pouco de dificuldade de confirmá-lo como ele aqui está. Até porque quando se trata simplesmente de passagem em um local que não deixa rastro, é muito difícil para que as pesquisas científicas possam ali encontrar evidências que ajudem a comprovar a veracidade, né? Mas de qualquer forma o povo atravessa aqui o Mar Vermelho e esse é um evento importantíssimo. O mar é vermelho, nesse caso, porque se trata de uma região muito acometida de algas que tem essa coloração e também de cinza vulcânica. Por isso o mar ali ele realmente tem uma conotação assim de um vermelho claro, um vermelho leve, mas essa cor exatamente. A travessia do povo e depois o Egito que sucumbe atrás termina por ser o sinal daquilo que vai ser entendido como o juízo de Deus, que depois vai ser transmitido então para o futuro, inclusive. Porque essa travessia, mais que uma travessia física, é de verdade uma travessia espiritual. Uma passagem de um caminho da escravidão para a liberdade, de um lado para o outro, e que somente Deus é capaz de ali realizá-lo. O mar é símbolo de muitas coisas, símbolo do mal especialmente, exatamente porque quando é tomado de tempestades, de coisas assim, é uma força natural que para o ser humano é impossível de conter. Até hoje funciona assim. Imagine naqueles tempos, em embarcações, como que as coisas eram bem mais complicadas. E aí nós estamos vendo Deus que intervém sobre o mal, abrindo espaço para que o seu povo ali então possa passar. Esse é o trajeto para a Terra Prometida,
que depois vai ser lido em chave espiritual como sendo o nosso trajeto dessa vida, que nós estaríamos exatamente atravessando esse grande mar na direção da verdadeira terra prometida, que não é este mundo, mas na verdade é o reino de Deus que nos aguarda do lado de lá, como o nosso Senhor diz em tantas passagens ali durante o Evangelho. E a nossa mensagem de hoje fica aqui no versículo 31. Israel viu a mão poderosa do Senhor agir contra o Egito. O povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. O povo que reclamou, que teve medo, o povo que desesperou, o povo que desacreditou, é o povo que, quando viu a mão do Senhor agindo, o povo teve fé no Senhor. Precisamos ser um povo de fé. Precisamos ser pessoas de fé e não temerosas, desesperadas e, sobretudo, cheios de desconfianças do Senhor. Senhor, é este coração que nós te pedimos, é este coração que nós te suplicamos, é este coração que nós buscamos, Senhor. Dai-nos um coração que confie em Ti, um coração que tema, que respeite o vosso nome, um coração que se volte para Ti, Senhor. Dê-nos um coração temente a Tua palavra. Dê-nos uma fé, Senhor, verdadeira e autêntica, para não vivermos os nossos medos, para não vivermos os nossos temores, para não vivermos os nossos receios e de nossas decepções, mas que esteja em Ti as nossas preocupações, porque Tu és o nosso Deus maravilhoso, Tu és o Deus que cuida de nós, ainda que estejamos com os olhos ofuscados pelos medos e preocupações da vida, que o nosso coração jamais se aparte de Ti. Dai-nos Tua bênção, dai-nos Tua graça, dai-nos Tua proteção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E assim nós terminamos mais um programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Não deixe de nos acompanhar e eu te espero no nosso próximo programa, porque Deus tem mais bênçãos para derramar em nossa vida. Que Deus abençoe abundantemente você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.